vou contar essa história exatamente como aconteceu. Sem enfeites, sem desculpas. Apenas a verdade sobre como uma única frase, dita à mesa de festa, desencadeou uma corrente de eventos que mudaria a vida de toda a família. Queria tanto que os filhos da Nastia fossem nossos únicos netos. Essas palavras minha mãe pronunciou bem na frente da minha filha de 9 anos. Rosa correu da mesa em lágrimas. Eu não chorei. Eu tomei providências. 3 dias depois, a vida tranquila deles começou a desmoronar como um castelo de cartas. Era o aniversário da minha mãe. A casa de campo deles, num condomínio perto de Ekaterimburgo, estava cheia de parentes. Nastia e o marido Igor, o casal exemplar, brilhando como um samovar polido. Tinham 3 filhos prodígio, Kirill, o poeta, Daria, pianista, e Mila, que parecia ter aprendido a cantar antes de andar. E depois eu, Marina. A decepção da família, aparecendo só com uma filha, a Rosa. Rosa estava sentada na beirada do sofá, balançando as pernas e segurando um cartão que ela mesma tinha feito. Um coração tortinho, desenhado com canetinha vermelha, o papel amassado de tanto ficar no bolso. Ela passou horas caprichando em cada letra. Eu disse que estava perfeito. E era a verdade. Depois do chá com bolo e da longa conversa de cozinha sobre preços, reformas e doenças, alguém claro, minha mãe sugeriu que as crianças fizessem uma apresentação para a avó. Um presente de família, típico dos nossos encontros, onde metade dos parentes trata as crianças como artistas de circo. Os filhos da Nastia se apresentaram primeiro. Kirill recitou um poema de própria autoria suspeitamente parecido com algo da antologia escolar. Daria tocou um estudo de Czerny, os dedos correndo pelas teclas com precisão mecânica. Mila cantou uma música do coral infantil da Casa de Cultura. Todos bateram palmas como se fosse uma audição no Conservatório Gnessing. Depois chegou a vez da Rosa. Sempre tímida, mas naquele dia quis tentar. Levantou-se, mãos tremendo, e começou baixinho: parabéns pra você, sem firulas, só de coração. A voz falhou. Na segunda frase, perdeu a melodia. O rosto ficou vermelho. No meio da canção, a garganta fechou e ela parou. Silêncio. Algumas palmas tímidas. Os filhos da Nastia trocaram olhares de campeões olímpicos. Rosa voltou a se sentar, ainda agarrada ao cartão amassado. Os olhos marejados. E aí o Kirill, sempre metido, pediu: posso de novo, vovó? E recitou outro poema, dessa vez sobre o outono, perfeito como de livro didático. Mais aplausos calorosos. Foi nesse momento que minha mãe disse aquilo. Deu uma risadinha, ainda encantada com o neto artista, e soltou: às vezes eu queria tanto que vocês fossem nossos únicos netos. Leve, como se fosse uma piada. Meu pai assentiu, sorriso orgulhoso. Nastia encolheu os ombros, meio constrangida, mas não disse nada. Ninguém disse. O riso cessou quando todos notaram a Rosa. Ela olhou para a avó, depois para mim, e as lágrimas jorraram. A cadeira arrastou com estrondo. Ela saiu correndo pelo corredor, soluçando alto, os ombros fininhos sacudindo. O silêncio ficou tão pesado que dava para cortar. Eu me levantei. O coração batia tão forte que me dava ânsia. Marina, a voz da minha mãe foi leve, condescendente. Ah, pelo amor de Deus, foi só uma brincadeira. Brincadeira? Não respondi. Não confiava na minha voz. Fui atrás da minha filha. Encontrei-a no hall, encolhida no chão, abraçada ao cartão. As bochechas molhadas, manchadas de vermelho. O corpo inteiro tremendo. Abaixei, abracei. Vamos, sussurrei. A garganta apertada. Nós fomos embora. Sem escândalo, sem cena. Só eu, minha filha e a porta batendo. Passamos pela sala. As crianças da Nastia tensas como cordas. Meu pai fitando a mesa. O sorriso da minha mãe murcho, falso. O bolo de aniversário ainda intacto. Ninguém nos parou. Lá fora, o ar estava frio. Noite de setembro. A mãozinha da Rosa agarrava a minha como se a vida dela dependesse disso. Eu dirigia meu velho Volkswagen.
Ela encostou no meu ombro, a respiração entrecortada, as lágrimas encharcando a manga do meu casaco. O que dizer numa hora dessas? Eles não quiseram dizer isso. Quiseram. Não é verdade. Para ela, era. Para mim, apenas a confirmação do que eu sempre soube. Então falei a única coisa possível. Você é tudo para mim, ouviu? Tudo. Ela sentiu, sem levantar a cabeça, mas eu vi nos olhos dela, não acreditava. Doía demais. Girei a chave, o motor roncou. A voz da minha mãe ainda ecoava nos meus ouvidos. Leve, despreocupada, cruel. Queria tanto que vocês fossem nossos únicos netos. Eles acharam que era brincadeira. Que ia passar. Não faziam ideia do que os esperava. Porque, para minha filha, aquilo não era piada, era uma ferida. E para mim, a gota d'água. Muito em breve, a vida perfeita deles ia começar a ruir. Tijolo por tijolo, parafuso por parafuso, até o chão. Todas as crianças são um presente de Deus, dizem. Meus pais, ao que parece, pularam essa lição. Nasci quando eles tinham só 18 anos. Eram crianças ainda. Eu, um acidente. Indesejada. Nunca disseram isso em voz alta, mas eu senti em cada olhar, em cada suspiro, em cada piada. Você nos deve, Marinka, meu pai ria. Poderíamos ter feito faculdade, se não fosse por você. Você nos custou tudo, completava minha mãe, com aquele sorriso azedo, sempre embrulhando o veneno em risada. Mas eu sabia. Mesmo aos 6 anos eu entendia, não eram piadas. E então, alguns anos depois, nasceu Anastia. A filha de ouro. Aquela que eles escolheram, quiseram, já mais velhos, casados, de pé na vida. Ela ganhava balões, álbuns de fotos, aplausos a cada espirro. Eu herdava roupas de primas e carregava a culpa de ter ousado nascer. Essa foi a crônica da minha infância. Nastia brilhava. Eu sobrevivia. E foi então que jurei a mim mesma, se não posso ser desejada, serei indispensável. Na nossa família, ninguém passava do curso técnico. Gente de ofício, de chão de fábrica. Meu pai, caminhoneiro. Minha mãe, contadora numa empresa estatal. Mas eu devorava os livros como um cão roendo o osso. Minha vida dependia disso. Cada prova, cada exame, cada Olimpíada eram os degraus que me tiravam do buraco. Quando consegui vaga gratuita na Urgil, ainda com bolsa maior, pensei, é isso. Talvez agora, não custava nada para eles. Eles suspiraram aliviados. Menos uma preocupação ao ouvir minha mãe dizendo à minha tia ao telefone. Imagine só, sua filha ganha a bolsa do governador, e tudo em que você pensa é no dinheiro que não vai precisar gastar. Ainda assim, eu tinha esperança. Talvez, quando me tornasse advogada, quando fosse bem-sucedida, eles olhassem para mim de outro jeito. Afinal, meus pais tinham uma pequena empresa de transporte, 2 vans, um caminhão velho. Dor de cabeça sem fim. Licenças do Ministério dos Transportes, fiscalizações, tacógrafos, papeladas intermináveis. Eles sempre reclamavam. Se a gente tivesse um advogado na família, não conheceria o inferno. Então eu decidi, tudo bem, vou ser essa advogada. Vou ser aquela que salva todo mundo. E, por um tempo, o plano funcionou. Me formei, consegui emprego numa boa firma de advocacia filial de um escritório de Moscou e comecei a ganhar dinheiro de verdade. Pela primeira vez na vida eu tinha uma conta bancária decente, não só dívidas até o próximo salário. Passei a mandar 25 mil por mês aos meus pais, para a hipoteca da casa deles. Primeira vez, na história da família, em que um filho ajudava os pais em vez de pesar nas costas deles. Quanto ao negócio de transporte deles, eu organizei a papelada, preparei respostas para fiscalizações, bati de frente com inspetores, redigi documentos para processos quando os concorrentes reclamavam no órgão regulador. Tudo de graça, claro. Antes de mim, eles só colecionavam multas e ações judiciais. Depois, silêncio. Até começaram a crescer, compraram mais uma van. Eu pensei, é isso, finalmente. Talvez agora eu tenha conquistado, se não amor, ao menos respeito. Então veio a grande promoção.
Eu tinha 32 anos, solteira, mas prestes a assumir o cargo de advogada sênior, com salário de quase 200 mil. Meus pais estavam radiantes, já planejando quanto mais eu poderia mandar para eles. E aí a vida aconteceu. Eu engravidei. Não planejei, não esperei. Uma relação passageira com um colega do escritório de Moscou, que nunca pensou em se casar comigo. De vez em quando manda pensão, pega a Rosa a cada 2 meses num fim de semana. Fora isso, não existe na nossa vida. Meus pais disseram, se livra disso, não estraga sua carreira. Mas no instante em que vi as 2 listras no teste, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, eu não me senti um erro. Eu senti, esse é o meu destino. Mantive a gravidez. E a Rosa foi a melhor decisão da minha vida. Meus pais ficaram furiosos. De novo você estragou tudo, Marina. Recusei a promoção. Aceitei um cargo mais simples, com horário flexível, troquei o crescimento profissional pela chance de estar com minha filha e fui feliz. Até hoje sou feliz. Mas eles nunca me perdoaram por ter escolhido o amor em vez do dinheiro. Agora a Rosa tem 9 anos. Uma menina quieta, tímida. Sempre com um caderno de desenho no colo. Com um lápis na mão, se sente mais segura do que diante de qualquer plateia. Ela é o meu mundo. E, apesar de tudo, das mágoas, das ironias constantes, eu continuei ajudando meus pais. 25 mil por mês para a hipoteca. Consultoria jurídica gratuita para que a empresa de transportes deles não quebrasse. Porque eu pensava, talvez é isso que uma boa filha faz. Talvez um dia eles entendam. Mas então, poucas semanas antes daquele fatídico aniversário, tudo mudou. Recebi proposta de uma firma de advocacia prestigiada. Alto salário, horário flexível. A mesma posição que eu tinha recusado quando engravidei. Era como se o destino me oferecesse uma segunda chance. E dessa vez, eu podia aceitá-la. A Rosa já tinha crescido. Eu tinha aprendido a equilibrar trabalho e maternidade. Planejava surpreender meus pais no aniversário da minha mãe. Dizer, podem ficar tranquilos. Eu vou cuidar de vocês. Se aposentem em paz. Mas não deu tempo de abrir a boca. Minha mãe olhou para minha filha e soltou aquilo sobre a únicos netos. E naquele instante, todos os anos de sacrifício, todas as piadinhas, todas as dívidas que paguei mesmo não sendo minhas bateram como um soco no estômago. Eu não era, para eles, um porto seguro. Eu era bode expiatória. E a Rosa, um dano colateral. Por isso, quando saí daquela casa, segurando firme a mão da minha filha, eu já sabia de algo que eles ainda não sabiam. Eles achavam que eu ia aguentar, como sempre. Mas eu coloquei um ponto final. Muito em breve, a vida deles começaria a rachar pelas costuras. No caminho de volta, Rosa ficou em silêncio, a testa apoiada no vidro da janela. Eu queria preencher aquele vazio, dizer alguma coisa mágica que apagasse o que ela tinha ouvido. Mas não existem palavras capazes de apagar a crueldade. À noite, já deitada com um álbum de desenho no colo, ela finalmente perguntou: Mamãe, por que a vovó falou aquilo? Ela realmente quis dizer? Aquela era a pergunta que nenhuma criança deveria fazer. Sentei ao lado dela e respondi. O que ela disse foi errado, cruel. E não importa se ela achava que era brincadeira. Não tem graça nenhuma. O queixo da Rosa tremeu. Mas o olhar dela mostrava que acreditava que a avó falava sério. Ela estava errada, falei firme. Lembre-se sempre, você é incrível. E eu nunca, ouviu? Nunca vou deixar ninguém fazer você se sentir menor. Não era discurso bonito, apenas a verdade que ela precisava ouvir. Quando Rosa adormeceu, abri o notebook e entrei no banco online. Meu dedo pairou sobre a tela por um segundo. Cancelar pagamento automático, 25 mil rublos por mês. Confirmar. Confirmar foi ridiculamente fácil. Um clique e anos tentando comprar um amor que nunca esteve à venda desapareceram. Depois escrevi uma mensagem: não me peçam mais ajuda jurídica gratuita. Contratem um advogado de verdade. Olhei para a tela, apertei enviar e fechei o computador.
Na manhã seguinte, o telefone explodiu de chamadas. Mamãe, vamos conversar quando você se acalmar. Papai, não tome decisões no calor do momento, vai se arrepender. À noite, o tom mudou. Mamãe, Marina, o prazo da licença está em cima. Só precisa protocolar os papéis, 5 minutos. Nastia, maninha, faz esse favor pro papai rapidinho. É importante. Virei o celular com a tela para baixo. O silêncio se esticou por dias, quebrado apenas por notificações insistentes que eu ignorava. Depois veio o pânico. Papai, se perdermos o prazo, a multa é enorme. Por favor, Marina. Mamãe, atende o telefone. Para de agir como criança. É só preencher um formulário. Como criança. A ironia quase me fez rir. Deixei eles ferverem. Mensagens de voz uma atrás da outra, cada vez mais tensas, cada vez mais desesperadas. Depois de 4 dias de silêncio, respondi com texto seco. Não me liguem. Contratem um advogado. Eu tinha terminado. 1 hora depois, o telefone voltou a tocar sem parar. Ignorei 9 ligações. Na 10ª, atendi. O que deu em você? Rosnou minha mãe. Você não pode simplesmente cortar a gente assim. Já cortei. A voz do meu pai entrou, carregada de indignação. Nós te criamos, te demos tudo. Quase ri. Respondi seca. Eu venho pagando essa conta desde sempre. Mas agora, a dívida está quitada. Ingrata. Sibilou minha mãe. Não. Falei. Livre. E desliguei. À noite, Rosa estava na cozinha, desenhando com a mesma concentração que eu só via quando ela resolvia problemas de matemática. Ela empurrou o papel na minha direção. No desenho, uma menina com um pincel, no topo de uma montanha. É você? Perguntei. Ela assentiu. Mamãe, eu queria entrar na escola de arte onde a Dasha estuda. Mas deve ser cara, né? Olhei de novo para o desenho. Para a menina acima das montanhas. Não é mais. Respondi. Você vai para essa escola. Rosa piscou, surpresa. O quê? Sorri. A primeira risada verdadeira dela em muitos dias. Eu dei um jeito. Você vai estudar lá. O rosto da minha filha se iluminou. Pela primeira vez desde as palavras da avó. Um sorriso aberto, puro, radiante. O olhar de uma criança aponta um coração que voltou a acreditar em milagres. Se você perguntasse aos meus pais por que eu parei de ajudar, eles teriam uma resposta simples: ficou metida. Essa palavra chegou até mim pela tia Gália, que me ligou certa manhã. A voz dela transbordava falsa preocupação. Marinka, sua mãe anda dizendo que você mudou depois do novo emprego. Acha que está boa demais pra gente agora? Boa demais. Quase ri. Vindo das mesmas pessoas que um dia disseram que ter a Rosa tinha sido o maior erro da minha vida. Eles perderam a chance e respondi seca. Foram eles que falaram pra Rosa que só queriam ter como netos os filhos da Nastia. Silêncio longo. Depois a tia sussurrou. Eles realmente disseram isso? Sim. E foi assim que a roda das fofocas começou a girar na outra direção. Enquanto meus pais espalhavam a versão da filha ingrata que os trocou por dinheiro e carreira, eu simplesmente contava a verdade. E a verdade, como descobri, dói muito mais que qualquer boato. Logo as ligações começaram a cair. Primas com quem eu não falava há anos. Parentes do Igor, até o tio Tolha, irmão do meu pai, que nunca lembrava nem do meu aniversário. Por que você cortou relações com eles? Perguntavam, sempre em voz baixa, como se falassem de um crime. E eu contava. Sem drama, sem gritos, apenas os fatos. No aniversário da minha mãe, eles disseram para Rosa que só queriam como netos os filhos da Nastia. Silêncio. Depois, indignação. Pobre Rosa. Suspirou uma prima de Chelyabinsk. Ela só tem 9 anos. Murmurou o outro. Inacreditável.
Assim, a história cuidadosamente montada da filha advogada que se achava melhor que todos começou a ruir. Alguns parentes ainda repetiam o mantra perdoe e esquece, mas a maioria passou a olhar para meus pais de outro jeito. E eles sentiram isso. Então veio a ligação que mudou tudo. Era de uma colega de trabalho, a mesma para quem eu tinha contado sobre uma proposta nova, semanas antes daquele fatídico aniversário. Planejava surpreender meus pais, finalmente dizer que eles poderiam se aposentar tranquilos. A voz dela estava culpada. Marina, acho que eu fiz besteira. O que houve? Encontrei seus pais no supermercado, achei que eles já soubessem e perguntei o que acharam da novidade. Falei que era ótimo, que agora você podia relaxar com o dinheiro. Ela suspirou. Marina, eles ficaram sem fala. Me olharam como se eu tivesse criado chifres na testa. Fechei os olhos e visualizei a cena com clareza. Minha mãe agarrada no carrinho, meu pai de queixo caído. Ambos percebendo, em um segundo, o que tinham jogado fora. Eles não sabiam, murmurei. Não. E, pelo rosto deles, entenderam o que perderam. Foi aí que o desespero dos meus pais explodiu. Mensagens que antes eram cheias de exigências viraram melosas, estamos com saudades. Vamos conversar. Foi só uma piada. Não queríamos magoar. Todo mundo erra. Vamos consertar. E então, num sábado à tarde, o interfone tocou. Abri a porta e lá estavam meus pais, segurando o bolo mais ridículo que já vi na vida. Enorme, coberto de glacê barato, com uma inscrição em letras cor-de-rosa trêmulas, para nossa querida netinha Rosa. Se falsidade fosse esporte olímpico, eles levariam um ouro. O sorriso da minha mãe estava tão forçado que parecia que o rosto ia rachar. Fizemos para Rosinha, anunciou com falsa alegria. Para mostrar como a amamos. Quase ri. Não de graça, mas de dor. Era tudo tão falso. Avós normais juram amar todos os netos igualmente. Os meus decidiram, da noite para o dia, coroar uma favorita. Como se um bolo de supermercado pudesse apagar o desejo deles de que ela nem existisse. Apoiei-me no batente da porta, cruzei os braços. A Rosa não está em casa. Os rostos deles vacilaram. Meu pai respirou fundo. Então que ela veja depois. Só queremos consertar tudo. Consertar? Repeti. Depois de dizerem para minha filha que ela era indesejada? Acham que esse bolo ridículo apaga isso? Filha. Começou minha mãe. Vocês não vieram pela Rosa. Vieram pelo meu dinheiro. Esse bolo não compra o caminho de volta. O sorriso da minha mãe sumiu de vez. Meu pai agarrava a caixa do bolo como se fosse uma boia de salvação. Por favor. Sussurrou ela, finalmente deixando escapar o desespero. Deixa a gente entrar, como gente de família. Não. Peguem esse bolo e vão embora. E assim fizeram. Duas figuras encurvadas, arrastando-se até o carro com a oferta doce nos braços. Os vizinhos, claro, viram tudo. À noite, metade do condomínio já comentava sobre o tal bolo. A queda do negócio veio devagar, depois como avalanche. Primeiro, esqueceram de renovar a licença de transporte. Pequena multa do órgão regulador, desagradável, mas suportável. Logo depois, chegou a fiscalização. Documentação de motoristas atrasada, exames médicos vencidos, tacógrafos sem funcionar. Tudo aquilo que eu resolvia de olhos fechados. As multas dobraram. Um mês depois, a concorrente Antranserviço entrou com queixa no Tribunal de Concorrência. Meus pais tentaram se defender sozinhos no processo arbitral em Sverdlovsk. Soube pelo tio Tolha, que assistiu, se atrapalharam com termos, se contradisseram, praticamente entregaram o caso de bandeja. As multas engoliram todas as economias. No fim do ano, a Ural Logística faliu. Venderam os veículos para pagar dívidas. Nastia, que já se imaginava a diretora do Império, ficou a ver navios. Sem meus 25 mil mensais, sem a rede de segurança, meus pais atrasaram a hipoteca. 6 meses depois, perderam a casa em leilão. A minha vida, em contraste, florescia. Rosa desabrochava na escola de artes.
Uma noite chegou correndo, ofegante, com um desenho nas mãos. Mãe, penduraram meu trabalho no mural. O professor disse que é um dos melhores da turma. Pela primeira vez, o talento dela não foi ignorado. Pela primeira vez, celebraram a conquista. No trabalho também tudo se alinhava, novos casos, colegas que respeitavam, uma empresa que me dava espaço. Eu já não sobrevivia, eu vivia. Finalmente estava no meu lugar. E ainda apareceu Gleb, viúvo, que conheci na rotina da escola de artes. A filha dele, Lilia, também desenhava. Primeiro só esperávamos juntos, depois vieram as caminhadas, e mais tarde, os jantares. Pela primeira vez em anos, senti algo que julgava perdido, possibilidade. Às vezes lembro daquele bolo. Do rosto dos meus pais quando entenderam que eu não os deixaria entrar. Da voz da colega descrevendo como eles ficaram mudos no supermercado ao perceberem o que tinham jogado fora. E dói, porque eu estava pronta a cuidar deles até o fim da vida. Mas escolheram a piada que nunca foi piada. Apostaram alto, e perderam. Enquanto a vida deles desmoronava, a minha finalmente se reconstruía. Eles contavam que eu sempre seria o seguro. Sem mim, perderam tudo. Um ano depois, Rosa já não era a mesma menina tímida de antes, às vezes até esqueço a data de aniversário dela. Na escola de artes, os trabalhos da Rosa ficam expostos em lugar de destaque no corredor. Ela fala de traços, de veladuras, de tons frios e quentes com uma confiança que eu mesma nunca tive. Vê-la entrar todas as manhãs naquele prédio, de cabeça erguida, vale mais do que todo o dinheiro que desperdicei tentando comprar o amor dos meus pais. Minha vida também mudou. O novo escritório se tornou um lar. A promoção não foi só um cargo, trouxe estabilidade, respeito e a liberdade de escolher o futuro. E o Gleb, já não é apenas o viúvo que conheci na porta da escola. Ele e a filha, Lilia, se mudaram para cá há alguns meses. Quando criança, eu sonhava em ter 2 filhos. A vida seguiu outro rumo. Quando a Rosa nasceu, já passava dos 30 e estava sozinha. Convenci a mim mesma de que teria apenas uma filha e que estava bom assim. Mas, nos momentos de silêncio, sempre doía o vazio daquela família que não existiria. E, de repente, a velha vontade se realizou de forma inesperada. Rosa e Lilia são como irmãs, quartos lado a lado, paredes cobertas de desenhos, sussurros até pegarem no sono. Eu e Gleb cuidamos delas como uma equipe. Dos meus pais só chegam rumores. Vivem agora de aluguel, num apartamento pequeno na periferia, longe da casa de campo da qual tanto se gabavam. O negócio desapareceu. Na chia ferve de raiva a herança em que apostava virou pó. Parentes que antes os defendiam, hoje mantêm distância. Todos sabem a história. São os mesmos avós que disseram à neta que não a queriam. Esse é o legado deles. É isso. E você, acha que exagerei, ou fiz o que precisava ser feito? M.